Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Paz do Senhor a todos da Igreja Assembleia de Deus Nova Unção. Então, eu queria fazer aqui rapidinho um vídeo, trazer aqui um estudo bíblico que tem por tema o cristão como cidadão aqui da terra. O fato de sermos cidadãos dos céus não exclui as nossas responsabilidades, os nossos direitos e deveres como cidadão aqui da terra. Em Mateus 22, 21, Jesus disse assim: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz que toda alma esteja sujeita às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. A gente percebe, por exemplo, ali no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 22, 28, por exemplo, quando Paulo estava para ser preso, então Paulo ele reivindica o direito de ser um cidadão romano. E quando as pessoas entenderam que ele era um cidadão romano, todo o tratamento foi diferente com Paulo, porque sabia que para cidadão romano tinha outros direitos. Amém? Então quando se fala de cidadão, significa dizer que eu tenho direitos e deveres. Existe, por exemplo, os testemunhos de Jeová que diz que um cristão não deve de votar, ser votado, ser completamente contra qualquer tipo de política. Olha, eu entendo que nós somos cidadãos da terra e como cristãos nós não podemos nos excluirmos dessas coisas. Por exemplo, nós temos que diferenciar o que é política e o que é politicagem. A palavra política significa a arte ou a ciência de governar, direcionar, administrar. Então, a política é que determina, por exemplo, as leis que vão reger o cidadão. Você percebe na própria Bíblia, na história da Bíblia, várias leis injustas, feita por homens injustos. Se você for ler Daniel capítulo 6, 7 ao 8, eles vão criar uma lei para que durante 30 dias ninguém orasse a nenhuma outra pessoa a não ser ao rei da Babilônia. Olha só que lei louca. Você tem ali, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 1, Êxodo capítulo 1, né? Êxodo capítulo 1, fala das parteiras, 1,16 em diante, uma lei para que as parteiras que fossem ajudar a dar à luz às crianças das mulheres hebreias matassem os homens e apenas deixassem sobreviver as mulheres. Então elas não obedeceram. Então, quando eu digo que o cristão não pode estar ignorante a essas coisas, porque existe países, por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, no mundo, que o cristão não tem nenhum tipo de liberdade. Se você pesquisar um pouquinho aí sobre os cristãos em países comunistas, pesquisa aí como é que é o cristão na China, como é que é o cristão lá em Cuba, o comunismo na Romênia. Tem um livro que eu li, A Igreja Subterrânea na Romênia. Os crentes lá, eles fazem cultos clandestinos. E o que acontece no Brasil, irmãos? Nós temos lá alguns deputados evangélicos, que é a bancada evangélica. Talvez não seria aquilo que nós queríamos, mas ainda é alguma coisa, porque existe lá políticos mal intencionados, que têm intenção de aprovar leis, como, por exemplo, o aborto. Por exemplo, a ideologia de gênero, as escolas ensinarem para os nossos filhos esse comportamento, essa educação sexual. Existem partidos, por exemplo, que lutam para aprovar a legalização da maconha, o casamento civil igualitário. Então, sem contar com a questão da corrupção, que é uma das coisas mais sérias. E corrupção não é apenas uma coisa que acontece lá nos políticos, não. A corrupção precisa ser revista aqui na base. Nós, cristãos, não adianta eu criticar o político corrupto se eu sou corrupto também. Então, como cidadão da terra,
eu tenho direitos e tenho deveres e eu não posso me excluir dessas minhas responsabilidades. Sou um cidadão do céu, mas também sou um cidadão da terra, com direitos e com deveres. Eu não posso ser ignorante a isto. Na época da escravidão, os senhores das casas não queriam que os negros aprendessem a ler. Queriam mantê-los na ignorância, e quando o negro aprendia a ler, eles matavam. Porque quanto mais ignorante as pessoas eram, eles lucravam com isso. Então existem pessoas que lucram com a ignorância do povo. Então é por isso que nós temos que estudar, ler. A Bíblia manda a gente fazer isso. Examinar de tudo e retende o que é bom. Amém? Então não seja um cristão antissocial, uma pessoa fanática, uma pessoa contrário a todo tipo de debates e conversa. Nós precisamos estar abertos para não cometermos os mesmos erros que muitos cristãos cometeram no passado. Por exemplo, aqui no Brasil teve crentes, pastores que tinham escravos. Lá na Alemanha, por exemplo, teve pastores que foram a favor do que Adolf Hitler fez com os judeus. Por não estudar, nós precisamos ter uma mente de um Deus que é amor, um Deus que também é justo. Amor, mas é justiça. Eu concluo essa mensagem dizendo que está lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2, que diz assim: apresentai-vos os vossos corpos a Deus como um sacrifício puro, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis-vos com esse mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Eu concluo esse vídeo te perguntando: você é transformado ou você é conformado? Deus te abençoe no nome de Jesus. Não perca a esperança.